Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um Chega Mais Perto bastante especial. Já estou sentado aqui na minha cadeira, espero que você também esteja aí sentado, devidamente acomodado ou acomodada, porque nós vamos falar hoje sobre o dia da expiação. E eu convido você, portanto, a pegar a sua Bíblia e prestar bastante atenção aqui e abrir o seu coração, é claro, para a mensagem de hoje. Nós vamos começar lendo Levítico 23, versículos 26 até o 32, que diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 dias deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e trareis oferta queimada ao Senhor. Agora 28. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Verso 29 agora, diz assim: Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Verso 30. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Verso 31. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. 32. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Até aqui. Eu fiz uma leitura já grande e completa para facilitar nossa compreensão. Este assunto também aparece em Levítico capítulo 16 e aparece também em Apocalipse capítulo 11 e até mesmo em Ezequiel capítulo 40. Bom, nós vamos trabalhar, analisar e meditar basicamente em Levítico 23 e Levítico capítulo 16 também, sobre o dia da expiação. Vamos voltar um pouquinho no tempo, nos vídeos anteriores, nos temas anteriores, para relembrar que o santuário terrestre tinha o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio tinha os sacrifícios, no lugar santo entrava o sacerdote e no santíssimo entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano. O tema de hoje, sobre o dia da expiação, vamos nos concentrar basicamente no lugar santíssimo. Quando o sumo sacerdote ia entrar no santíssimo uma vez por ano, tinha que realizar algumas cerimônias muito curiosas. O sumo sacerdote tomava um banho especial, trocava suas vestes por uma roupa especial para aquele dia, exclusiva para aquele dia. Ele ficava uma semana de consagração, de oração, e entre essas orações de consagrações havia também jejum, e ele então se preparava para o dia da expiação. Era um dia crucial, era um dia importantíssimo, era também considerado um dia de juízo, um dia em que Deus se manifestava no Santíssimo sobre a Arca da Aliança para dar a resposta se Deus perdoava ou não os pecados cometidos durante todo o ano. Funcionava assim: durante todos os dias, 2 vezes por dia, havia o ritual no santuário. Matavam os animais, o sacerdote pegava o sangue, entrava no lugar santo, fazia o ritual, aspergia sangue ali. Então, durante um ano, 2 vezes por dia, tinha esse ritual. Você imagina que depois de um ano, o santuário estava todo sujo, estava todo manchado com o sangue, e aquilo ia deixando o ambiente não apropriado, correto? Porque depois de um ano tudo ficava muito sujo. Então, uma vez por ano tinha a purificação do santuário. Era quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, era o dia da expiação, o dia da purificação, o dia da limpeza, ok? E quando o sumo sacerdote ia entrar lá, ele fazia toda aquela preparação que eu falei, tomava um banho especial, colocava uma roupa especial, se consagrava, orava ao Senhor, abria o seu coração, estava em paz com Deus para fazer esse serviço sagrado no Santíssimo. Agora, esse dia da expiação é também conhecido pelos judeus como Yom Kippur. O Yom Kippur é uma expressão hebraica que tem um significado bastante interessante. A palavra Kippur, por exemplo, significa cobrir, perdoar, expiar. E é interessante que a palavra expiação, da língua hebraica, está relacionado ao que eu vou dizer agora: apagar a culpa de alguém por meio da substituição. Olha que curioso. Então, expiação significa apagar a culpa de alguém por meio da substituição. Esse era o dia da expiação, era o dia do perdão, era o dia da reconciliação, era o dia de um recomeço, era um dia de juízo, entendeu? E aí, além da preparação total do sumo sacerdote, uma vez por ano,
ele também pegava 2 animais, 2 bodes, lançava sorte, e um desses bodes representava a Jesus e o outro representava Satanás. O bode que representava Satanás, ele era levado para o deserto e abandonado lá, representando o inimigo que vai ficar neste planeta preso durante 1000 anos, como diz Apocalipse 20. O outro bode era morto e o sumo sacerdote pegava o sangue desse bode, colocava numa vasilha e entrava no Santíssimo para fazer o ritual perante Deus, para pedir para Deus o perdão dos pecados das pessoas cometidos e confessados durante o ano todo. Entendeu? Aí quando o sumo sacerdote entrava lá, ele fazia esse ritual, Deus então se manifestava em forma de fogo, de fumaça, uma manifestação sobrenatural, ali o Shekinah, e Deus então trazia para as pessoas o perdão. Quando o sumo sacerdote saía lá de dentro, o povo estava em volta do santuário acampado, estava em oração, contrição, em comunhão, em jejum, porque era um dia de juízo. Entendeu? Aquelas pessoas estavam todas em oração, esperando a resposta de Deus. Aí o sumo sacerdote saía e dizia para as pessoas: atenção, meus amigos, atenção, povo querido. Deus se manifestou e Deus perdoou os nossos pecados. Então aquele povo começava uma festa, uma comemoração, porque tinham sido perdoados. Aí esse perdão era o momento em que eles viravam a página para começar um ano novo. E todo ano acontecia a mesma coisa. Agora, essa purificação do santuário começava pelo templo, ou seja, pelo santuário. Então eles limpavam o santuário, aquele sangue que ficava ali dentro, trocavam ali as cortinas, os carpetes, limpavam tudo, deixava tudo limpo para o próximo ano. Então começava a limpeza pelo templo. Depois, a limpeza e a purificação era do altar de incenso. Eles também limpavam ali o altar, purificavam tudo. E, claro, as pessoas. Quando as pessoas eram perdoadas, elas eram purificadas, eram abençoadas e eram renovadas. Entendeu? Então, esse era o dia da expiação, o dia da purificação, o dia da renovação. E assim, terminava aquele processo e eles então começavam o ano seguinte, todo o processo de novo, e todos os anos tinha essa mesma realização, esse mesmo ritual. Agora, é curioso o que a gente pode extrair disso daí. Sabe que Jesus, ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, o ritual do santuário acabou. Aí Jesus é sepultado, ressuscita ao 3º dia, depois de 40 dias Jesus volta para o céu, e de acordo com a Bíblia, Jesus entrou no santuário celestial, no lugar santo. E ele exerceria o seu ministério no lugar santo durante um bom período de tempo, até chegar o momento em que a profecia de Daniel 8,14 iria se cumprir. E aí Jesus sairia do lugar santo e passaria para o Santíssimo. Daniel 8,14 fala: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário celestial será purificado. Então, hoje, por exemplo, pela profecia, nós sabemos que Jesus já está no lugar santíssimo. E quando Jesus passou para o Santíssimo, Jesus iniciou essa purificação. A purificação do santuário celestial e a nossa purificação. Ou seja, Jesus iniciou uma obra de juízo. Começou a primeira fase do juízo final. Lembra que quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo aqui na terra, era um dia de juízo, era o Yom Kippur. Jesus passou para o Santíssimo lá no céu, quer dizer então que Jesus começou a primeira etapa, a primeira fase do juízo final. Nesse momento, Jesus está no céu, à direita do Pai, no santuário celestial, e como diz Hebreus 9:24, ele comparece por nós diante de Deus. Jesus faz hoje por nós o que o sumo sacerdote fazia no lugar santíssimo do santuário terrestre. Porque Cristo, ele é o Cordeiro, ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Ou seja, tudo que tinha no santuário apontava para Cristo. Então hoje, quando a gente comete um pecado e a gente se arrepende, a gente vai a Deus em oração, confessa os pecados, pede perdão para Deus em nome de Jesus. Então Jesus, diante do Pai, levanta as mãos e diz assim: meu Pai, olha aqui, eu morri pelo Luiz, eu morri pelo João, eu morri pelo Pedro, morri pela Maria, morri pela Isabel, morri pela Cíntia, morri pelo João, morri por fulano de tal. Então, Jesus mostra as mãos, os sinais dos cravos, e aí, nesse momento, Deus perdoa cada um de nós
por causa de Jesus. Então Jesus intercede por nós. Jesus intercede por cada um de nós. Esse é o ponto interessante. Esse é o milagre. Isso é o que é a expiação. É o que a Bíblia Sagrada está nos dizendo a partir, então, desse texto do dia da expiação. É tremendo, né? Vale a pena a gente confiar nesse Deus, vale a pena a gente servir a esse Deus, vale a pena a gente andar com Deus. Amém?